Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separam as nossas consciências entre a vida e a morte. Log diário de 288 e minguando até 1002 dias, 28 de setembro de 2024. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Oitava parte. Esta é a última parte deste título. O tempo de Deus, a parte 8. Peço que vocês acompanhem tudo que está sendo dito. É muito importante para que vocês deixem de ser essa vítima social. Quando fizer isso, vocês terá a sua consciência e saberá também que vocês não são feitos de atos emocionais, vocês são criados na glória de Deus, não são criados por corpo emocional, né? Não são criados pelo sacrifício de corpo vivo, pela ignorância das pessoas, de vier e matar Emanuel e formar no corpo dele o anticristo e apresentar um Jesus falso para as ignorâncias de todos os corpos. Esta centraliza que veio para o lugar do Emanuel, o próprio Jesus, ele é a negação da palavra da vida, por exemplo. E se quando você nega a palavra da vida inconsciente, você gera anticristo, anticristo inconsciente e anticristo consciente. Sempre é bom que vocês compreendam que o anticristo ele vai dividir em dois atos, atos consciente e atos inconsciente. Geralmente o atos inconsciente ele vem primeiro por causa desse corpo aqui imaginário, porque por de volta depois dele eles vai estar fazendo, apresentando o trabalho social de uma forma consciente. Muitos deles, sabendo que esse nome está negado, eles usam o próprio nome de Jesus, exatamente isso, para que a consciência deles entenda que isso é negado, que isso foi negado, né? Ou você pode transferir esse Jesus negado como o Cristo. Se você tem consciência, você tem flexibilidade na sua mente de várias formas, certo? De relacionar isso. Hoje, essa liberdade, essa amplicidade, essas coisas boas que Deus deu para nós, para a gente relacionar os nossos inimigos, digamos assim, esses atos emocionais que as pessoas querem governar com a ignorância, com a estupidez. Quando você tem essa consciência de Deus, uma consciência que você foi criado na glória de Deus, não foi criado por corpo emocional. Muito bom, a tua mente fica flexionado, a sua tudo que está por fora de você fica ótimo, fica bom, certo? Muito agradável quando você tem o conhecimento. Às vezes eu ouço, né, as pessoas dizendo, né, onde eu ouvi uma pessoa dizer: "Ah, quem tem conhecimento é muito bom". É realmente uma coisa gratificante, é uma coisa que o que que eu posso dizer? É muito bom você saber que você não depende da falsidade das pessoas para sobreviver, e que você entenda tudo que está à sua volta. Isso é bom, né. Mas às vezes as pessoas elas parece que elas entenda que essa emoção que veio de uma forma negada, ela entenda que isso é bom. E elas começam a pegar isso, né, e nega ela, nega Cristo, nega o relacionamento social, nega sua esposa, nega seu marido, nega o seu filho, nega tudo,
por causa de uma coisa que ele pensa que é bom para ele. Eles cria coisa para trazer para eles coisas do relacionamento social. Ele cria uma ideia, ele atrai as pessoas de uma forma negada, eles atraem elas de toda forma. Por causa de quê? Por causa da emoção negativa. Existe emoção que ela atrai e existe emoção que ela expulsa para fora. A que atrai, a emoção que atrai são pessoas que criam coisas para se auto-beneficiar, com interesse próprio. Aquelas que expulsam para fora são coisas que elas estão negando, ela vai jogando para fora, de uma certa forma. Os atos conscientes, eles têm muito isso, de colocar para fora as coisas que não prestam. Vai jogando para fora. Ah, mas e as pessoas que estão aí, né? Eles se viram. Eles têm que entender que ele é da glória de Deus, que ele foi criado da glória de Deus, não foi criado para o corpo emocional. Ninguém é exemplo de ninguém. Eles se viram, pai, se viram por aí, certo? Se for uma pessoa boa, eles vão conseguir se erguer, eles vão conseguir ser, voltar à sua origem, né? O que hoje é representado pelo próprio Cristo, ok? A palavra da vida. Vai conseguir. Agora, se não for bom, vai se desgraçando mais ainda, vai se perdendo, vai pagando tudo que você está devendo, desgraçado. Geralmente é isso. Se você tem devendo alguma coisa, você tem que pagar. Nada vai ficar encoberto, certo? Se você levou o prejuízo das pessoas, vocês têm que entender que você prejudicou uma pessoa, simplesmente isso, certo? Muitas das vezes, o que eu quero que vocês compreendam? O, o dinheiro, por exemplo, ele não representa nada na sociedade, não representa corpo emocional, não representa nada, até então. Mas agora, quando você usa ele de uma forma indevida, aí ele começa a representar alguma coisa negativa para o seu relacionamento social, ele já começa a ter prejuízo. Até então, você entenda que perder ou ganhar dinheiro não justifica uma cumplicidade, muitas das vezes, de você estar negando a emoção das pessoas. As pessoas, ela usam o dinheiro para explorar, para fazer com que as pessoas entram em desgraça, aí já gera atos consequentes no corpo. Vocês entendam. O que eu quero que vocês entendam? A mente capitalista, ela sempre vai desenvolver ideia para se auto-beneficiar. E quando ela desenvolve a ideia para se auto-beneficiar, elas levam prejuízo para o relacionamento social através dos seus interesses. Vocês entendam de toda forma. Eu vou voltar a um contexto, né? Porque isso é interessante, vou repetir esse contexto. Muito interessante, porque eu quero que vocês compreendam isso de todas as formas. Vamos lá. Entendendo isto, vamos usar duas numerologias para que a nós possamos conhecer que o Espírito de Deus passou por este corpo. Sendo assim, vamos tomar o número 6 representando o sexto milênio, certo? E o número 13 representando o 13º, ok? O 13º corpo. E sendo que o sexto milênio, o próprio Espírito de Deus vence Satanás, o pai de todas as blasfêmias, e sendo o próprio Jesus, ao qual Deus deu o seu nome para justificar o pecado de todos os corpos de Cristo, estabelecendo uma graça pelas vossas próprias consciências, e podendo ser usado tanto pelos atos inconscientes e como também pelos atos conscientes, e de forma que a aceitação de um é também a negação do outro, e sendo este inocente, ele já vem no corpo negado. Sendo este consciente, este mesmo nega este nome,
Pois sabe que é um nome justificativo e sendo o pecado de um e do outro. Enquanto o número 13, ele determina uma ação fora dos corpos eleito por Deus para que este mal não se volte para o corpo, e dando uma ideia de um corpo que não é corpo, e sendo apenas a imaginação de um corpo e outro, o anticristo, e sendo mais específico, Lúcifer. Só voltando para que vocês compreendam de todas as formas, é bom a gente repetir, porque isso se torna comum na nossa consciência. A gente sempre aprende isso, fazendo uma coisa de uma forma comum, fazendo isso tudo comum. Fala uma coisa hoje, amanhã uma coisa, repetindo por 3 vezes, aí sua memória já fica se conscientizando. É assim que a gente absorve a consciência, retoma nossas consciências de volta. Porque antigamente, quando, a inconsciência veio e matou Emanuel, eles começou a propagar a falsidade. Fez disso uma coisa comum. Hoje é comum as pessoas ver isso como um bem. Eles veem isso como bem. Vê isso, olha dentro da sociedade, as pessoas falam em Jesus em tanta naturalidade, né, tão simplicidade, porque eles fizeram o pecado comum, fizeram o pecado comum. Então, eles foi repetindo isso, foi repetindo, né? Foi repetindo e foi fazendo isso comum. Aí as pessoas começaram a relacionar essa falsidade. Fizeram comum. Aí, o que eu quero que vocês entendam, para você desfazer tudo isso, para fazer esse desdobramento da fé, a gente temos que começar a fazer as coisas, voltar tudo para trás, fazendo tudo comum, fazendo comum. E a gente repetindo, ela vai se retomando, retomando, certo? E pensa bem quando esses conteúdos explodir no mundo, por exemplo, que isso vai acontecer. Imagina como que vai ser, né, repetindo várias vezes, pessoas se voltando para Cristo, se conscientizando, se libertando dessas falsidades. Imagina como é que vai ser bonito, todo mundo feliz com Cristo, com Deus, maravilha, né? Muito bonito. Pensa que coisas grandiosas, fazendo tudo comum, cada um repetindo toda vez. Ah, o que que representa Cristo? A verdade na presença do corpo, a glória de um corpo comum. Eu falo a verdade com meu irmão, estou sendo gloriado com Cristo. Falando isso, repetindo isso para um para o outro já vai passando aquela ideia, passa, nossa, é isso mesmo, olha só que legal. Assim nós não vamos entrar em crise, porque nós estamos sempre sendo sinceros com nossos irmãos, não vai ter problema nenhum. Então eles vão entender que essa é a realidade de Cristo e de Deus, e as coisas vai se voltando ao comum, vai voltando ao comum, para a origem que Deus criou o homem perfeito. Maravilha. Depois que estas palavras passaram por vossos corpos, podemos alinhar elas para que as vossas palavras não sejam desgraças dos relacionamentos sociais. E de outra forma, podemos ver estas tempestades passar no corpo e sendo esta uma realidade filosófica moderna, sendo essa uma realidade da filosofia moderna, onde o vento leva as palavras de maldição para longe de vossos corpos, até que todos possam ser curados de vossas maldição. Deixe embora. Não segure, irmãos, não segure. Deixe embora. Deixa embora e fica livre dessas coisas. Essas coisas não vai te acrescentar em nada, ok? Deixa tudo embora. Vocês entendam que muitas das vezes os ventos que a gente a ideologia da ventania, da tempestade, ela vem através de palavras. Palavras
E muitas das vezes essas palavras são as palavras negadas, tempestade, né, chuva, palavra, tempestade, elas são negadas. Quando ela não tem essa ideia literal de representar a própria chuva, dentro da ideologia, nós vamos usar ela como palavras. Ela vem uma ventania sobre a palavra, vai soprando, vai leva devasta tudo, vai destruindo tudo. A palavra ela é muito, muito, muito bom e ruim ao mesmo tempo, porque foi assim que estabeleceu, né, a o a origem do corpo e assim que estabeleceu a origem do relacionamento social. Só que a origem do relacionamento social, ela ganhou uma força muito negativa e foi devastando tudo. Imagina, volta lá no sacrifício de Emanuel e entenda o que veio de falsidade tomando o mundo todo. Imagina como que tá as coisas hoje, ok? Aí o que eu quero que vocês entendam, é assim que a gente entenda a Bíblia significativa, né? São ideologia aplicado na natureza, são coisas da natureza. A fauna, a flora, não sei a expressão. Mas aí vocês entendam, o astro, a astrologia, né, tudo isso se aplica à à Bíblia significativa. Ela vai ganhando essas formas ideológicas para relacionar tudo isso que já tem dentro da sociedade. As numerologia, tudo isso é muito importante, ok? Vou encerrar esse título com mais um contexto, como eu tenho hábito de estar complementando com um texto final, ok? Assim eu termino este blog diário e conhecendo no meu íntimo que as minhas palavras não podem ser explicadas por mim mesmo, pois eu sou simples de entendimento simples. Porém, ela pode ser representada de várias formas para aplicar uma coisa e outra e que já esteja dentro da sociedade, formalizando uma ideia de cumplicidade e para que o bem e o mal seja compreendido no corpo, e da mesma forma que a vós negaram o corpo, ou pelas ou pelas vossas ações de vossos corpos, ou por confessar a maldade dessas ações. Perfeito, né? Isso complementa tudo que eu tenho dito, né? Ah, vou falar de tudo, né, de toda aquela ideia desde o primeiro dia de canal, né, desde o primeiro blog diário que eu produzi nesse canal, né, e agora ela está se manifestando dessa forma, certo? Que as minhas palavras não pode ser explicada por mim mesmo, certo? Porque são coisas que já está dentro da sociedade. Eu, se eu quiser explicar a mim, o que que eu vou fazer? Relacionamento corpo a corpo. Vou falar com meu irmão a verdade, usar a minha palavra da vida, a minha consciência. Falar: "Irmão, é isso e isso. É assim que eu me sinto, é assim que eu penso, é assim que eu quero relacionar", né. Aí o irmão fala assim: "Não, não quero assim não, Samuel". Beleza, segue seu caminho, eu sigo o meu. É assim que funciona. Desde que você seja sincero, as coisas se tornam muito fácil. Quando você relaciona corpo a corpo, as coisas é simples, de entendimento simples. Simplicidade para mim, simplicidade para ele, né, para as pessoas a quem eu quero relacionar corpo a corpo, ok? Peço a vocês que se inscrevam nesse canal, esse conteúdo, esse título ficou muito interessante. Acompanhe tudo e deixe de ser essa vítima social, ok? Muito importante que vocês façam isso. Eu sempre deixo na descrição um blog anterior para que nossas expressões esteja alinhando dia a dia, a cada dia, para que a gente possamos compreender toda essa grandeza do reino de Deus. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito,
Obrigado pela consideração, muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.